Olá, amantes das artes. Eu sou o João Valadares e você está no Recorte. Não me pergunteis a razão pela qual eu vos amo. Porque embora o amor não ausculte o coração doméstico, no admite como conselheiro, como não foi jovem, como também não foi. Vós sois alegres, bem como raiz, calma, simpatia entre nós. Vós gostais de vinho, bem como eu. Que te seja suficiente, senhora e senhora forte. Olhe, saber que te amo, pois então direi. João Fausto. Outro aspecto importante desse renascimento inglês tardio, 100 anos depois da Itália, é um grupo de escritores, todos eles vindo da academia. E o que era a academia, a universidade naquele momento? Um lugar onde existiam pessoas que não eram analfabetas, existiam pessoas que liam os mitos gregos, que liam sobre a literatura italiana que já existia naquele momento, e romana também, importante, mitológica também. Quando eles trazem esses elementos para o teatro, acontece de novo uma revolução, um renascimento inglês através da literatura. Nomes importantes desse movimento, né, que é chamados como os gênios acadêmicos, né, o academic wits, eles são, por exemplo, Christopher Marlowe, que escreveu muitas coisas importantes à época, John Keats, Thomas Nash e Robert Greene. Shakespeare nunca foi à universidade, mas ele tinha amigos da universidade e ele tinha inimigos da universidade. A primeira vez que a gente escuta falar de Shakespeare na história é o Robert Greene falando mal dele sobre uma peça que ele tinha dito. Por que falando mal dele? Porque ele não era acadêmico. Falando, aquele que não é um de nós acha que pode escrever para o teatro. Então ele sofre um certo preconceito por nunca ter ido à academia. Mas Shakespeare tem outras coisas e talvez o próprio fato dele nunca ter ido à academia fazer dele tão inventivo, tão criativo. A viagem de Shakespeare é uma das melhores viagens a serem feitas, que é a viagem dos livros. Shakespeare nunca saiu da Inglaterra, mas faz peças sobre a Itália, sobre Roma, sobre a Grécia, enfim, sobre muitos outros lugares. Ele usa as ideias de uma ilha desconhecida, ou seja, já trazendo aí rumores desse mundo novo encontrado, que era a América, mas sem dizer a palavra América, mas que já havia sido encontrado e que ele também trata em suas peças, na Tempestade, por exemplo, onde acontece um personagem chamado Caliban, que vem da palavra canibal, que é dita por Michel de Montaigne, num de seus relatos sobre essas viagens já do mundo, né, do velho mundo para o novo mundo. Sei ou não sei? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma flechadas, empedradas do destino feroz? Ou pegar em armas contra o mar de angústias e, combatendo, dar-lhe fim? Morrer. Dormir. Só isso. Com sono, dizem, distinguir a dor do coração e a natureza. Um dos aspectos muito importantes sobre
a genialidade de Shakespeare e que muitas pessoas usam para falar dessa genialidade é o seu universalismo. Harold Bloom, por exemplo, diz que Shakespeare inventou o humano. O que isso quer dizer? Shakespeare dá ao mundo, talvez junto com outros escritores como Miguel de Cervantes, como Dante, ele dá ao mundo um aspecto do ser humano que o ser humano mesmo não conhecia, que é a sua ambiguidade, a sua dicotomia, a sua dialética. O mundo era muito explicado de uma maneira até então, muito explicado de uma maneira muito direta, assim. As pessoas boas eram boas, a pessoa era padeiro, ela era um padeiro. O padeiro já tinha suas características, o filho de padeiro vai ser como o padeiro. E não, na verdade, Shakespeare mostra através das suas obras, e elas continuam sendo universais até hoje, que o ser humano, ele é incongruente, ele não é literal, ele não pode ser dito e explicado com uma frase. Né? Por mais que uma pessoa tenha grande importância na sociedade, ela é capaz de cometer atrocidades. Por mais que ela seja capaz de cometer atrocidades, ela também é meiga, leve, simpática, amorosa em outro aspecto da sua vida. Nós somos assim, mas isso não era muito claro até então, naquele momento, para os humanos, né? Como que a gente sabe disso? Principalmente através da literatura. A gente pode estar enganado sobre isso, as pessoas que falam dessa universalidade podem estar enganadas sobre isso? Pode. O que a gente tem é que essas peças, essas obras, elas trazem personagens muito próximos do ser humano. E por isso que ele continua a dizer para a gente quem a gente é. Ver uma peça de Shakespeare ou ler uma peça de Shakespeare conta para a gente quem a gente é. Hamlet, por exemplo, é um personagem, um dos maiores, né, da sua literatura, que traz um aspecto muito legal desse academicismo. Shakespeare, sem nunca ter ido à academia, ele fala e elogia esse aspecto renascentista, que é o homem que tem consciência. Hamlet é um nobre, é um príncipe, que tem a difícil tarefa de vingar o pai que foi morto pelo tio. Como que ele faz isso? Usando elementos do Renascimento. Qual o Renascimento? O Renascimento de Michel de Montaigne, por exemplo, que é moralista, que vê a raça humana a partir dos seus atos, sem julgá-los e nem idealizá-los. Isso é o moralismo de Michel de Montaigne. E também de Maquiavel. Maquiavel já trata mais, né? Aquela obra imensa de Maquiavel, que é O Príncipe, que trata de como um líder deve ser, e até hoje as grandes lideranças do mundo leem Maquiavel para aprender um pouco sobre como uma liderança deve agir. Hamlet está nessa dicotomia de vingar o pai, ou seja, olho por olho, dente por dente, ou seja, o Velho Testamento, ou seja, a Idade Média, e o Renascimento. O que é que traz nesse Renascimento? O homem que hesita, o homem que tem um livro debaixo do braço. Essa expressão, ela é dita por Jean Cott, um dos grandes críticos de Shakespeare, um dos homens que fala muito bem sobre Shakespeare, e que ele acha que Hamlet é aquele homem com um livro debaixo do braço, que ele, a sua nobreza, ou seja, outro aspecto desse mundo medieval, a sua monarquia, ter de volta a monarquia para si, ter de voltar a ser rei, né? Já que ele era príncipe e perdeu o reino para o seu tio, seria matando o tio, ou seja, dando sequência nesse ciclo, nesse mecanismo, né, formado aí pela monarquia, de que vive aquele mundo lá, aquele mundo fora de prumo de que a gente falou no começo. Então, Hamlet tem um livro debaixo do braço e hesita, ele pensa antes de fazer. Essa é a sua falha trágica e, ao mesmo tempo, é o que leva ele adiante. É o que faz ele pensar se vale a pena viver ou não viver, ser ou não ser. Mas veja só. A bela Ofélia, ninfa de tuas orações, sejam lembrados todos os meus pecados. Não, assim, como tem passado as últimas dias? Bem, estou. E você? Trago comigo algumas lembranças suas. Desejaria muito lhe instituir algo que eu anseios agora. Não. Eu não lembro de coisa alguma. Respeitável senhor,
para nós nobres, um presente rico se torna pobre quando o doador se pastora. Ofélia, você é honesta? O que quer dizer? Sim. Você é bonita? Como assim, posso ser? Se você é bonita e honesta, a sua honestidade não deve permitir qualquer intimidade com a beleza. Não teria melhor comércio a beleza, se não... O poder da beleza transforma a honestidade em beleza mais rápido que a força da honestidade faz a beleza se assemelhar a ela. Antigamente, isso era um paradoxo. Mas nos dias atuais, simplicidade. Eu te amei, sim. Um dia. Um dos maiores críticos de Shakespeare, Samuel Johnson, escreveu no século XVIII. Ele pensava e achava, assim como Bloom também acha, que Shakespeare tratava do ser humano de uma maneira muito particular. Apesar de tratar, por exemplo, de reis, de tratar de tragédia onde existe aquela figura do herói, ele não se dava a grandes atrocidades que fugissem da natureza humana. Ele não tratava do amor que não era natural. Ele tratava, apesar da intensidade do amor, das paixões, tratava de algo que a gente consegue identificar e pensar, isso é humano. Então, nessa perspectiva do que não é herói, estou aqui com um livro do Samuel Johnson e quero ler para vocês um trechinho. Olha que legal. Shakespeare não tem heróis. Suas cenas são ocupadas apenas por homens que agem e falam como o leitor imagina que ele próprio teria falado ou agido nas mesmas circunstâncias. Até mesmo onde o agente é sobrenatural, o diálogo se assemelha ao real. Outros escritores disfarçam as paixões mais naturais e os incidentes mais comuns, a fim de quem os veja no livro não os reconheça na vida real. Shakespeare aproxima o distante e torna familiar o extraordinário. O evento que ele representa não se realizará, mas se fosse possível, seus efeitos provavelmente seriam tais como ele os determinou, e pode-se dizer que não apenas mostrou a natureza humana, como ela se comporta na realidade, em situações difíceis, mas também em aflições, às quais não pode ser exposta. Assim, pensa Samuel Johnson a respeito de Shakespeare. Samuel Johnson é um crítico de arte e ele leu toda a obra e ele fala muito bem de Shakespeare, ele fala muito bem dessa criação de seres especiais, intrigantes, coerentes com a natureza humana, ao mesmo tempo que em alguns momentos ele critica também Shakespeare quando as obras não são muito boas. É um processo. Shakespeare escreveu 38 peças ao longo da vida e foi aprendendo com elas também. Pois não devia. A virtude não pode ser injetada enquanto velho e pegar fugir. Eu não te amei. Daqui um convento. Um bordel. Ou ainda prefere ser geratriz de pecadores? Eu me considero razoavelmente virtuoso. Mas ainda assim, eu tenho mais crimes em minha consciência do que pensamentos para concebê-los, imaginação para desenvolvê-los, e tempo para executá-los. E ainda assim, me pergunto, o que fazem indivíduos como eu rastejando entre os céus e a terra? Somos todos arrebatados, canalha. Todos! Por isso, não confie em nenhum de nós. Vai para um convento. Vai. E onde está teu pai? Em casa, Wilson. Pois eu espero que as portas e janelas se fechem sobre ele. Que permaneça um pouco idiota só em casa. Adeus, Ofélia. Oh, tenente, ajudai-me. Além de Hamlet, um dos grandes personagens de que todo mundo gosta é Falstaff. Falstaff
é um gordo, balofo, boêmio, um personagem incrível, inteligentíssimo, extremamente mau caráter e ao mesmo tempo que traz humanidade, que traz uma certa lealdade ao príncipe Henrique de Henrique IV, né? O príncipe Henrique vai virar o Henrique V no futuro. E no início da obra, ele é um personagem também boêmio, junto com Falstaff, que está na estalagem da Quickly. E lá eles fazem roubos, bebem demais, brincam, sobem na mesa, brincam de parodiar o próprio rei Henrique IV, o príncipe, né? O príncipe Henrique, o Rick, parodia o próprio pai, enfim. Esse príncipe que vive ali na Esbórnia, ele traz um elemento muito interessante sobre toda a liderança, que é conhecer os seus liderados, naquele caso, né, os seus súditos. E o fato dele estar na estalagem, de ele ser amigo do Falstaff, que é um popular, um cara que leva a vida de uma maneira muito popular, muito próxima da plebe ali, ele consegue aproximar e entender e compreender o seu povo. Assim, por exemplo, como faz Siddhartha, que é um grande personagem, né, da história da humanidade, um dos Budas, né, da história da humanidade, e que também tem essa prerrogativa de ser um príncipe, acha que tem que viver uma vida mundana. Então ele abre mão do seu principado e vai para as cidades, conhecer o povo, a tristeza do povo, as alegrias do povo, para poder mais tarde, depois, entender melhor como ele vive, como é a sua natureza e quais são os seus desejos. Vou ler aqui um trechinho que remete a essa ideia renascentista, inclusive com as ideias de Maquiavel, que são tratadas nessa obra, quando o Worcester, que é um dos personagens de Henrique IV, e é um personagem histórico também, ele fala sobre o príncipe Henrique. Olha que interessante o que ele fala. Ele sabe que vai perder a guerra. Ele é um rebelde que está entrando em guerra contra o Henrique IV. E aí, quando ele vai dizer o que vai acontecer nessa batalha que eles vão se enfrentar, ele diz o seguinte: estaríamos todos perdidos. Não é possível, não pode ser, que o rei mantivesse a sua palavra de nos querer bem. Suspeitaria sempre de nós e acharia ensejo para castigar essa nossa rebelião sobre outros pretextos. A suspeição estaria sempre de pé, com os seus 1000 olhos abertos, porque no traidor tem-se a mesma confiança que na raposa, a qual, por domesticada, querida e afeita que esteja, sempre conservará uma das artes dos seus antepassados. Seja qual for o nosso aspecto, triste ou alegre, sempre será mal interpretado, e far-nos-ão como são os bois no estábulo. As ofensas de meu sobrinho podem ser perdoadas. Tem a mocidade e o ardor do sangue a desculpá-lo, e também o privilégio do nome adaptado. Um Hotspur irrequieto, que se deixa governar pelo capricho, mas as suas rapaziadas ser-nos-ão todas imputadas a nós, a mim e ao Pai, que a criamos. E assim, provindo de nós a sua corrupção, nós, como origem do mal, pagaremos tudo. Portanto, meu bom primo, convém que Henrique de modo nenhum tenha conhecimento da proposta do rei. O que ele está dizendo? Hotspur é um dos rebeldes, é um sobrinho do rei que se volta contra ele. Essa irrupção é uma desmedida, ou seja, ele está deixando de pensar como um príncipe, ele está deixando de pensar como um líder. Assim como Henrique, apesar da sua boemia, de viver junto à plebe, ele, voltando ao lado do rei, ele toma decisões que vai acabar perdoando a sua boemia e vai levá-lo a ser guiado por um caminho correto. Outro trecho que eu gostaria de ler para vocês é quando Falstaff, que é o amigo, né, do Henrique V, ele é convidado a ir para a guerra. O Henrique tentando ser amigo dele, falando, cara, você tem que sair dessa vida, vamos comigo, eu vou te colocar como um cavalheiro. E ele vai à guerra, porque ele sempre se vangloria de ser um grande guerreiro, que sabe lutar muito bem e tal, você vai ser um dos meus generais. E o Henrique, né, fala para ele a guerra e tal, e aí ele fica na batalha entre a cruz e a espada, né? Essa coisa de honrar a bandeira da Inglaterra e nessa honra
ser capaz de dar a sua própria vida pela honra à Inglaterra. E aí ele fala umas palavras muito curiosas que eu vou ler para vocês. O príncipe Henrique fala para o Falstaff o seguinte: você deve a sua morte a Deus e à Inglaterra. O Falstaff responde: ainda não é tempo de exigi-la. Não tenho vontade de pagar antes do seu dia. Que necessidade tenho eu de ir ao encontro de quem não me chama? Bom, não se trata disso. A honra impele-me, sim, mas se ao ir para a frente a honra me impelir para mais longe, que se passará? Sabe a honra repor uma perna? Não. Ou um braço? Não. Ou tirar a dor a uma ferida? Também não. Então a honra não sabe nada de cirurgia? Não. Que é a honra? Uma palavra. Bonita coisa. Que palavra é a honra? Que é isso de honra? Ah, bonita, bonita coisa. Quem tem? O que morreu na quarta-feira? Sentiu honra? Não. Ouviu a honra? Não. Então ela é insensível. É aos mortos. Mas não pode viver com os vivos. Não? Por quê? A infâmia não a consente. Portanto, não a quero. A honra é um simples escudo pintado. E assim acaba o meu catecismo. Esse é o catecismo de John Falstaff, essa figura interessantíssima, inteligentíssima, que traz um pouco do universalismo de Shakespeare, que essa figura boêmia é capaz de dizer algo tão sensato sobre a honra. E se realmente se casar, leve esta praga como dote. Embora casta como gelo, pura como a neve, não escaparás. A calúnia vai para um convento. E se realmente precisar se casar, que se case com um imbecil. Os espertos sabem muito bem o monstro. Vocês os transformaram. Vai embora. Poderes celestiais, ajudai-o! Mas ainda assim, não é muito. Como vai ser? Eu estou no tal. E você transforma em outro. Você me nega. Você ondula. Você cecia. Põe o pedido nas criaturas de Deus. E faz. E procura fazer passar por inocência sua voluntade. Já chega, velho. Vai embora. Foi isso que me enlouqueceu. E se realmente precisar se casar, mas ainda assim há filho, e não haverá mais casamentos. Os que já estão casados permanecerão todos unidos e vivos, exceto um. E os outros permanecerão como sempre. Adeus. Adeus. Ver um nobre espírito assim, tão transtornado, o olho, a língua, a espada do cortesão, soldado, sábio, rosa esperança deste belo, admirado pelos admiráveis, caído assim destruído. E eu, a mais aflita e infeliz das mulheres, que suguei o mel musical de suas promessas, veio agora com a razão nobre, soberana, descompassada e estrídula, como um sino rachado em couro. A própria silhueta da juventude em flor. Nada do que.
Espero que seja muito